mais do que acompanhar o trabalho do juiz Moro, nós também estamos torcendo por ele. Nós, representantes da imprensa livre e independente, nós temos que ficar vigilantes. A gente não pode deixar que forças ocultas atrapalhem o serviço dele. Assim, no processo penal, nós temos resguardado o sigilo sobre algumas informações quando elas ainda estão em fase de investigação e quando há um risco de prejuízo à investigação caso a informação seja publicizada prematuramente. Mas, invariavelmente, todo caso em que foi proposta uma ação penal, em que já foi feita uma acusação pública, todos esses casos foram tratados com ampla publicidade. Pontualmente, pode ser que tenham ocorrido alguns vazamentos de informações ainda não publicizadas, mas, via de regra, o que se reclamou em relação a vazamentos eram informações, documentos e fatos que já estavam inseridos no processo eletrônico com ampla publicidade. Então, você não pode falar de vazamento quando o processo é público. Ano passado, durante lá o período eleitoral, que foi feita a audiência na Justiça envolvendo Paulo Roberto Costa e o Alberto Youssef, foi aquela primeira audiência em que eles publicamente descreveram, segundo suas palavras, o esquema criminoso que teria cometido, segundo eles dizem, a Petrobras, e na ocasião fomos criticados por alguns de vazamento ou de uma interferência indevida no processo eleitoral. Aquele caso foi uma decisão difícil de fazer audiência naquele momento, mas na minha compreensão, as escolhas já tinham sido realizadas pela Constituição. A Constituição que diz que o processo tem que ser público. E aquela audiência ia se discorrer sobre assuntos de relevante interesse público. Eu não vou retardar o andamento normal do processo porque há um período eleitoral. E até pelo contrário, com todo o respeito às críticas que foram feitas na época, durante um período eleitoral, tanto mais se justifica o pleno acesso à informação, e eram informações relevantes mesmo para aquele período eleitoral. Então, a minha crítica, que vai além de imprensa, embora, como eu disse, não sou nenhum especialista, não é contra o direito de resposta em si, porque isso até é assegurado constitucionalmente e, em princípio, isso amplia o debate. Mas a forma, o procedimento e a vagueza da lei em não estabelecer as hipóteses em que esse direito deve ser exercido, pode ser exercido, acabam possibilitando que ela seja utilizada como um instrumento de censura.